Vamos lá, lição 4. Vai na capa aí, vai na capa da lição. Lição, aí está 22 de outubro, porque nós não nos colocamos presos às datas, aquilo que Deus nos dirige a gente faz, mas vai ministrando, tá bom? Joaquim Nunes, Deus abençoe meu filho, desde Portugal, Deus abençoe toda a família, um abraço a vocês. Jéssica del Santos, Deus lhe bendiga, los bendiga, irmão Jairo, Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus Cristo. Desde Oviedo, Macedo, obrigado Macedo, Deus abençoe desde Caldas, mais a irmã Dora, não, desde, acho que estão por aqui, e vamos, sua mamãe está na relação da oração, viu? Em nome de Jesus, vamos lá, tema da lição, então vamos falar de verdade agora, 1, 2, 3, missões transculturais. Texto áureo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade prática, 1, 2, 3. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho missionário. Isso aí, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Nossa leitura bíblica em classe está em Isaías 61, versículos 1 e 2 e está também em Lucas 4, versículos 17 ao 20, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas 4, 17, a igreja leia, 1, 2, 3. Dezoito. Glória a Deus, palavra de Deus, que o Senhor seja conosco nesta lição e sempre, amém, tome assento. Lembrando que o dia de entregar, até terça-feira, entregar a relação dos que compõem os grupos familiares e o nome do grupo escolhido. Meus irmãos, então, na lição anterior, foi falado sobre a missão, né, o Deus missionário do Antigo Testamento, e agora nós vamos para o Novo Testamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, você vai notar, se você abrir os olhos, do ponto de vista missionário, você vai notar que Deus, Ele está sempre preocupado em alcançar os outros. É a manutenção do seu povo e alcançar almas. Por isso que eu afirmo, e muitos afirmam, que uma igreja verdadeira, ou uma igreja que se diz verdadeira, se ela não é missionária, ela está enganada. Porque a igreja verdadeira, a legítima igreja do Senhor Jesus,
que está espalhada nas diversas denominações, ela é missionária. Se a igreja é missionária, eu sou um missionário. E aí vem a afirmação, né, do pastor Marciano, desde quantos anos, né, que ele tem vindo, estado conosco, e é um nome de missões hoje no Brasil, né, e ele diz, ou eu sou um missionário, ou um campo missionário. Não tem como você não ser uma das duas coisas. Então, se eu sou de Deus e Deus trabalhou essa conversão na minha vida, sou missionário. Se eu estou num lugar, mesmo que todos são chamados de missionários, mas eu não faço essa obra de missão dentro do meu contexto de vida, aquilo que eu estou vivendo, então eu estou precisando ter um encontro com Jesus. Nós somos missionários em cada lugar onde Deus nos colocou. Lá no seu trabalho, você é um missionário. Deus te colocou lá com um propósito. Lá na escola que você faz parte, a família que você nasceu, as sociedades que você passa por elas, Deus quer alguém anunciando Jesus Cristo. Cada lugar tem a sua forma de anúncio, né? Tem lugar que o seu anúncio só poderá ser com o testemunho de vida. Você não vai poder anunciar com palavras, mas este é o maior e melhor de todos os anúncios. Quando você prega o evangelho sem palavras, você prega o evangelho com testemunho de vida. Amém? Então, nós vamos ver hoje a questão do ponto de vista do Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Mas aí aqui já vem o entendimento, né? Porque Efésios, na carta aos Efésios, vai dizer no capítulo 1 que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, Jesus foi um missionário antes do Antigo Testamento. Desde antes do Antigo Testamento, o missionário já estava pronto. A obra da salvação aconteceu antes da existência da humanidade. Então, mas aqui do ponto de vista do campo de visão de leitura, Jesus vai apresentar-se à humanidade a partir então do Novo Testamento. Ele vai surgir na plenitude dos tempos, quando não havia um justo sequer. Então, vai haver uma obra na Virgem chamada Maria, o Espírito do Senhor Deus, e tomou Maria, e ela se achou grávida do Santo Filho de Deus. E ele vai surgir então como o missionário nesta ocasião para nós. E como ele veio, não deu certo a questão através de Israel, vocês já tiveram a lição anterior, Deus queria alcançar as nações iam conhecer o nome do Senhor através de Israel, ela iria brilhar, resplandecer o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, só que Israel falhou, né? Agora Jesus, prestem atenção, agora Jesus aparece, irmãos, e traz consigo um plano, que agora não é através de uma nação, mas agora vai ser através de uma igreja espalhada no mundo todo, que essa salvação vai ser ofertada para a humanidade. Deus realmente amou o mundo, e não o mundo dos salvos, mas o mundo de todos, né? Tem aí uma corrente chamada calvinista, que diz que aquele mundo que Deus amou é o mundo dos salvos. Jesus ensina a gente a amar os inimigos, aí ele vem amando só os salvos. Pelo amor de Deus, é umas coisas muito sem nexo, não tem cabimento, não é? Deus amou o mundo,
É por isso que eu estou aqui, ué. Porque Ele amou quem não presta. Ele amou os perdidos, né? E esse evangelho é anunciado. Então, Jesus traz o plano do evangelho para a gente levar a toda a humanidade, porque o plano é de resgate para todo aquele que crê. E aí, meus irmãos, por isso que em 4,19 de Mateus, Jesus vai dizer: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus vem, Ele não dá a nós a tarefa de ser representante do seu poder, não. Ele dá a nós a tarefa de ser representante da sua salvação. Por causa disso vem a graça, a capacitação, os dons, a manifestação sobrenatural de Deus, mas por causa da salvação que Deus quer levar aos outros. Vocês notarão que os grupos familiares, muitos vão crescer, porque eles vão realmente pagar o preço, vão se envolver para a salvação dos outros. Deus vai começar a usar com os dons, Deus vai começar a usar para louvar, Deus vai começar a usar com palavras, porque na disposição de cada um vem a capacitação do céu. Então, meus irmãos, o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro e maravilhoso trabalho missionário. Você ficou feliz por ter sido alcançado pelo evangelho? Você ficou feliz por ter conhecido Jesus, o Salvador e Senhor? É inadmissível que você guarde isso para você. Sabe, quando você vai vamos lá, você vai em Goiânia, num parque de diversões, e você acha aquele parque fantástico. O que você faz quando chega no seu meio social? Não tem como você não falar para eles: olha, eu achei um parque fantástico. Ou então você vai numa cidade e acha lá um restaurante. A minha irmã, nós encontramos, minha irmã biológica, na ocasião de Natal, e aí ela estava falando que ela foi em Curitiba, num restaurante lá, que eu esqueci o nome que ela falou. Tipo assim, você come o abacate e é como se fosse carne assada. Esqueci o nome que ela falou. E ela ficou maravilhada com o restaurante. E aí o assunto dela era o restaurante. Agora, como que alguém encontra a pessoa de Jesus Cristo e não fala dele para ninguém? E nem dá glória nessa hora. Se Jesus é o Salvador e você teve um encontro verdadeiro e legítimo com Ele, não tem como calar a boca a respeito dele. A samaritana, quando encontrou com Jesus, estava ignorando Ele arrogantemente, mas depois tem um encontro, sabe quem Ele é, e ela perde a timidez e sai anunciando para todo mundo. Se você não anuncia Jesus, é porque você não teve um encontro com Ele. E se já anunciou e parou, é porque você perdeu o encontro, e é hora de voltar ao encontro com Ele. O Deus missionário, revelado no Novo Testamento. Então, o que a Bíblia revela? É esse Deus missionário. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus querendo alcançar outros. Não tem? Você vai ver desde o jardim Deus preocupado com a geração que vem. Vocês perderam aqui para o diabo aqui, foram desobedientes, aí vocês perderam o cajado, mas nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Deus está sempre preocupado. A preocupação da igreja é a salvação de mais um.
Vou falar novamente. A preocupação da igreja é a salvação de mais um. Pastor, não, eu já ganhei esse um, então a preocupação é a salvação de mais um. Não, mas nós ganhamos 10, e a preocupação é a salvação de mais um, de mais um, de mais um. Todos os dias o Senhor acrescentava as almas para a igreja. O que está faltando é a igreja se levantar para cumprir o seu papel, porque a parte de Deus não falhará, porque é o propósito dele. Por isso que Jesus em João 20, 21 vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O assim, no grego não tem variação, irmãos. Se é assim, é da mesma forma. É da mesma forma. Assim como o Pai, ou da mesma forma que o Pai enviou Jesus, ele também, Jesus, está enviando a nós. E aí que vem. Aí as pessoas confundem isso com algumas regalias. Não, Jesus, sendo Jesus, veio aqui padecer por amor às almas. Ele não foi tão bem tratado como alguns querem ser. É diferente. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus missionário. Glória a Deus. E também ele, segundo subtópico aí, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Como que eu vejo isso, irmãos? Pelo que já falamos, o povo de Israel falha no seu propósito missionário, e aí Deus vai levantar uma igreja para cumprir o propósito. Você faz parte dessa igreja? Porque Deus quer redimir, Deus quer remir, Deus quer lavar, Deus quer limpar, Deus quer tirar a maldade das pessoas, Deus quer converter as pessoas. Para isso, o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo. Então, e ele é o modelo de excelência de um missionário. Ele sabe se comportar. Ele sabe falar com o perdido, com o sujo, e também sabe falar com aquele que se diz limpo, que conhece, mas vive uma vida que não agrada a Deus, e fica tirando pessoas do céu. Jesus leva a sério a questão da salvação de almas. Se for preciso Jesus matar uma pessoa para salvar almas, ele vai fazer isso, porque ele está levando a sério. Então, o importante de um servo de Deus é entender que ele foi salvo para salvar. E aí, as atitudes dele têm que ser preocupadas com o outro. Por isso que Paulo estava enfrentando uns problemas lá na igreja de Roma, e ele vai escrever, olha, vocês estão aí preocupados, se bebe vinho, se não bebe, se come carne, se não come. Eles, se o teu irmão escandaliza porque você come carne, não coma carne. Não, mas não faz mal. A questão do açougue e tudo mais, a consciência. Não, mas não faz mal. Para mim não faz mal, mas faz mal para o seu irmão, para a consciência do seu irmão. Seu irmão escandaliza, então não coma. Por quê? Porque seu irmão vale mais do que a carne. Para mim não vale, pastor, mas para Deus vale, então preste bastante atenção da forma que você está tratando o outro. Ai daqueles pelos quais os escândalos vierem. Por quê? Porque escândalo vai prejudicar almas. Em tudo Deus pensa almas. Quem entendeu o coração de Deus, pense almas. Pense salvação de pessoas. Leve a sério o que você deve cumprir, o seu papel que você deve cumprir nesse corpo de Cristo na terra. Principalmente nós que somos obreiros, levando a coisa relaxadamente, nunca muda de vida, sempre aquela coisa, sempre aquela, como diz os antigos, aquela nhaca. É hora de ser vivo, fervoroso,
levantado, aplicado, dedicado. Se você se levantar para cumprir aquilo que Deus quer, Deus terá ciúme de você. Deus terá ciúme do homem de Deus, da mulher de Deus. Deus terá ciúme daquela pessoa que se dispõe para atender a voz do Espírito Santo e a voz de comando da palavra. Não é por acaso que o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Escute uma coisa, meu irmão, dá uma olhadinha para Jesus na cruz sangrando, todo deformado, retalhado. Por que Deus permitiu aquilo? Porque Ele ama almas. Se Ele deixou aquele que compraz a alma dele, um filho amado, passar por tudo aquilo por causa de almas, tome cuidado com a sua maneira de viver. Ai de nós, se negligenciarmos tão grande salvação. A igreja, à luz dessa revelação, a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma tarefa inacabada, porque Jesus começou ela, e agora delegou à igreja a continuidade dessa obra. A obra é inacabada, porque Jesus faz a obra da salvação, e a igreja anuncia o Salvador. Ele é assunto ao Pai, e envia para nós o Espírito Santo. E agora, a presença do Espírito em nós, permanente, é para que nos tornemos testemunhas de Cristo. Não é para ser famoso, não é para ganhar 20 mil por noite por pregação, não é para ganhar por 150 mil num show. Todas as igrejas devem ajudar aqueles que elas convidam para fazer a obra, mas se passar do limite, é comércio. Deus olha do céu e fica olhando certas coisas, e eu fico preocupado com elas. E eu digo que eu fico preocupado, não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas faz um evento lá no Goiânia Arena, 18 mil, 20 mil pessoas, mas todo mundo tem que pagar para entrar. R$20 mil pessoas pagando R$100. Eita, mas dá dinheiro, hein? E as pessoas que não podem? Porque hoje não é todo mundo que pode tirar R$100. E para essas pessoas, aí alguém vem e fala: e tem as igrejas nos bairros, elas podem ir. Nós não estamos fazendo aí uma acepção, não. É hora da gente repensar muita coisa. Tem igrejas, irmãos, que podem muito bem patrocinar tudo isso. Não tem um missionário, tem igrejas, irmãos, com recursos financeiros altos, que tiraram os seus missionários da Europa. Aliás, tiraram não, abandonaram. E lá passando necessidade. O povo pensa que ganha dinheiro, não ganha. A pessoa que ganha, por exemplo, a pessoa que mora em Portugal, o salário em Portugal, 700 e poucos euros. Um aluguel é 800. E lá, a maioria das pessoas ganha um salário e meio. E aí, as igrejas ensimesmadas, voltadas para si, vai deixando os missionários.
Faz um evento como esse, então tá bom, cobrou, quanto sobrou? Sobrou 5 milhões. Então, obra missionária. Não, não acontece. Nós vemos os defeitos dos outros, claro que devemos ver também os nossos. Mas não é fácil. Nós estamos fazendo a obra missionária, nós enviamos por mês, graças a Deus, graças a Deus, todo mês a gente manda, trabalho, irmão Zé aí, depois do irmão Clomar, irmão Zé sempre dedicado, a gente sempre faz os sorteios para angariar fundo, para nunca faltar, e está sempre enviando em dias, tudo mais, porque nós estamos na direção de Deus e Deus está cuidando. Mas não é fácil. Mas se nós tivéssemos mais recursos, nós enviaríamos um casal para a Irlanda, enviaríamos outro casal para Portugal que está precisando, enviaríamos um casal para a Espanha que está precisando. E tem gente que tem um recurso. A obra missionária hoje, irmãos, só se a igreja, tem esse estudo na AME Europa, se a igreja pegasse o que gasta com Coca-Cola e investisse em missão, não faltaria dinheiro para missão. Nós temos aqui pessoas que sabem que nós somos obra missionária, que nós somos honestos e que nós não pegamos um centavo, pelo contrário, nós investimos na obra missionária, mas não tem coragem de ser um ofertante mensal na missão. Onde está o nosso coração missionário? Porque não é, irmãos, missão não é somente transcultural, não, missão começa aqui, missão é agora, é aqui, é onde eu estou, por isso que lá é indo por todo o mundo. Então é necessário despertar, só que nós estamos voltados para nós de tal maneira que a gente não preocupa com os outros. Só que Deus está preocupado com os outros. O Senhor está preocupado diuturnamente com aqueles que ainda não foram salvos. Ele quer alcançar. Sabe aquela pessoa que você odeia, lá na sua família? Jesus ama. Jesus quer salvar. E aquela pessoa sendo salva será melhor do que você na casa de Deus. Nós temos que tirar o egoísmo de nós. Pensar nas almas, pensar nas vidas, pensar nos outros, porque o inferno é uma realidade. O inferno é tão terrível que Jesus não suportou imaginar que nós íamos para lá, então ele veio e morreu no nosso lugar. Amém ou não? Então é nossa obra continuar o anúncio do Evangelho a toda criatura. Missões nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos. Vocês estão seguindo aí na revista? Missões nos Evangelhos. Você vai encontrar nos Evangelhos a biografia de Cristo. Nós vamos olhar para os Evangelhos. Todos eles foram direcionados a outros, com exceção de Mateus, foi direcionado ao povo judeu. Mas, se você olhar para o Evangelho, a biografia de Cristo, você vai ver Jesus indo, sempre. Jesus não para, ele está indo. Aldeias, valados, cidades, povos, ele está indo, nas tribos, ele está indo, está indo, está indo, está indo. Ele não descansa e está indo. De repente ele tem que ir para um lugar e o pior caminho é passando por Samaria. E ele escolhe passar por lá porque lá tinha uma samaritana. Jesus sempre pensando em almas. Não, mas não vamos por aqui não, que aqui é mais perigoso, é mais perto, mas é mais perigoso. Não, mas eu não estou olhando o que é perigoso, o que deixou de ser perigoso, estou olhando a direção que o Pai está me dando,
Ali tem alguém que precisa. Ele chega para falar com a mulher samaritana, ele não vira as costas e diz, ela não quer saber de mim, fica me ignorando, se vira. Não, ele suporta a ironia dela, a ignorância dela, e olha para ela com amor, porque entende que ela está daquele jeito, porque a vida para ela não foi muita coisa boa. Olha a visão do missionário. E muitos de nós, às vezes, quando alguém arrogantemente, ignorantemente fala contra a nossa fé, a gente fala, eita, a hora que você for para o inferno, você vai ver. Mas esse não é o pensamento de Jesus. Jesus olha para a pessoa e diz, eita, quando tu tiver um encontro comigo, você vai ver o tanto que é maravilhoso. Estou pregando para uma igreja insensível que precisa tornar a ter sensibilidade para as coisas de Deus e para as almas. Então, quando Jesus vem, além de estar preocupado com as almas e vive indo, vocês entendem quando eu digo vive indo? Porque essa é a chamada. Ele também está levantando e formando um povo para continuar. E a igreja deve fazer isso. Nós estamos passando, e os que estão vindo têm que se preparar para isso. Só que aí que vem uma outra preocupação. Você não vê a igreja de hoje, muitas vezes, preocupada em formar os próximos ganhadores de almas. Mas a igreja se tornando um clubinho. Um ministério, às vezes, levantando contra outro ministério, o povo na internet dá até nojo. Aí o pastor famoso, fulano de tal, brigando com o outro pastor famoso. Aí quem ama o pastor famoso A, fica contra o pastor famoso B. Quem ama o pastor famoso B, fica contra o pastor famoso A. E não é isso que o diabo quer? Cada um tem sua característica e que seja usada para alcançar as almas e pronto. Por isso que nós temos um querido pastor, o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um presbiteriano, calvinista, só que ele é um calvinista do ponto de vista da teologia do Martin Lloyd Jones, então ele tem mais equilíbrio, você não vê ele levantando contra a religião, ou falando isso ou aquilo contra os irmãos que são armínio, o outro é pelagiano, o outro é não sei o que, não, ele vai falando da palavra e vai pregando o evangelho, o negócio dele é que todos encontrem essa palavra e vivem essa palavra e ponto, independente da sua denominação. Nós temos que parar desse bairrismo, desse negócio, sou assembleiano, coitado do outro, ele é presbiteriano, aí o presbiteriano, sou presbiteriano, coitado do outro, ele é assembleiano. Para com isso, gente. Cada um tem característica. Tem um que tem um estilo de Apolo, outro tem um estilo de Paulo, outro tem estilo de Pedro, outro tem estilo de Filipe, outro tem estilo de João. Cada um tem um jeito, nós somos povo de Deus. Temos que amar uns aos outros, temos que nos unir para pregar o evangelho. Aí a divisão começa nos altares das igrejas. Não sei porque que o pastor é assim, não sei porque o pastor é assim porque ele é assim, e você é assim porque você é assim, não dá para unir? Eu não gosto desse estilo não, então procura outro lugar, mas lá goste do estilo e faça parte, fica fechando a cara, fica pesando o culto, fica inventando história. Será que não dá para ver que o diabo não quer que a obra seja feita? Não dá para ter essa inteligência? É hora de unidade. Se tem uma ferramenta que vai despedaçar o jugo das trevas deste tempo, chama-se unidade. 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 Tem gente que vem armado para a igreja. Se o pastor tocar num assunto hoje, eu levanto e vou embora. Sai dele, Satanás. Que negócio é esse? Por que não purifica o coração?
E aí o diabo bate palma e Jesus continua sofrendo por aqueles que não foram alcançados. Mas onde houver unidade, o mundo saberá que Jesus foi enviado. Foi isso que Jesus disse na oração sacerdotal de João capítulo 17, que eles sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Não dá para lembrar disso e cortar Satanás no meio e lançar ele fora em nome de Jesus. O ministério nos evangelhos foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor, compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Jesus, ele veio salvar, então ele vê uma adúltera ali para ser apedrejada e ele dá um jeito de livrar ela, porque ele quer salvar ela. Ele não quer cumprir a lei, ele quer salvar. Entendeu? Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam. Então lá, ame, odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos. Como amar os inimigos? Nós queremos que eles todos morram, nós queremos matar. Nós queremos vencer os inimigos, tudo, nos dá armas aí para nós matarmos. Eu não vim destruir as almas, eu vim salvar. Tem gente tão longe aqui nesse culto, irmão. Irmão, se você entendesse essa palavra e abraçasse ela e se tornasse um missionário de verdade, Deus cuidaria da sua vida de maneira especial. E essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob inspiração do Espírito Santo. É por isso que cada evangelho vai terminar dizendo: vão por todo o mundo. Ide por todo o mundo anunciar meu evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, às nações, a todas as nações. É o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. E aí há uma promessa tremenda, que este evangelho será anunciado a todo o mundo, então virá o fim. É tarefa da igreja anunciar o evangelho em todo o tempo. É simples de descobrirmos se você é ou não missionário, se eu sou ou não missionário. Vai lá no Facebook, vai lá no Instagram e veja as postagens. O que está escrito lá? Lá tem mais foto das pessoas do que alguma coisa falando de Jesus. E tem gente que põe foto lá, aí fala de Jesus. Tudo que Jesus fez é lindo. Nós temos que nos voltar para missões. Nós temos a rede social, tanta gente lendo, tanta gente vendo. Coloque lá sobre o Salvador. Coloque lá o seu testemunho de vida. Quero fazer um desafio para a igreja. Coloque lá um testemunho de 3 minutos da sua conversão. O dia que você achou Jesus. O dia que Jesus te transformou. Você tem coragem? Você tem peito para isso? Início, meio e fim. Início, era uma vida sem Deus. Não gostava de crente, odiava crente. Não gostava de igreja. Mas um dia o Senhor me alcançou por sua misericórdia, me mostrou o quanto é maravilhosa a pessoa dele e o quanto ele sabe salvar. Hoje eu tive um encontro com Jesus, sou serva de Deus, tem muito tempo e continuarei servindo a ele. Eu sirvo a Deus antes de servir a religião. Estou na religião que estou, porque Jesus me salvou e me mostrou que esse é o caminho. Comece a anunciar, comece a falar. Ou nós temos vergonha disso? Interessante, né? Que a gente não tinha vergonha de postar foto bêbado, foto sem roupa, mandar nude para não sei mais quem, mas aí tem vergonha de anunciar que achou Jesus. Você precisa de salvação urgentemente. Olha,
meus irmãos, nos Atos, aqui nos Evangelhos, subtópico 2 do tópico 2, nos Atos dos Apóstolos. E aí tem, primeiro, missionários Filipe e Pedro. Interessante que Jesus vai ser assunto aos céus, e agora os evangelhos falam sobre isso. No evangelho de Lucas, Jesus fala para ir para o cenáculo e etc. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, todos são cheios do Espírito Santo, os que estão ali no cenáculo, aproximadamente 120. E ali acontece uma obra extraordinária, porque as nações estavam ali para o evento do Pentecostes, e aí eles foram cheios do Espírito Santo, aproximadamente 120, e começaram a falarem nas línguas das nações que estavam ali representadas, e ali há uma ação linda de Deus, que é anunciado o Evangelho a estas pessoas nas línguas delas, e eles anunciavam as grandezas de Deus, e essas multidões, elas voltam para suas nações, tendo tido a experiência. 3.000 confessaram a Jesus aproximadamente, e eles voltam para suas nações, e aí a igreja está querendo ficar em Jerusalém, porque está muito legal, a coisa ali está acontecendo bem. Aí vai começar o quê? Vai surgir a diáspora, né? Uma perseguição tremenda contra a igreja, porque Deus não quer a igreja reunida como um clube. Deus quer ir às nações, e tanto que Ele quer ir às nações, que Ele falou a língua das nações através da igreja. E aí a igreja é dispersa, cada um vai anunciando o Evangelho. Aí onde Filipe vai, onde Pedro vai, onde vai surgir depois os missionários Paulo e Barnabé. Primeiro a igreja livre de Jerusalém, ela vai às nações, mas agora chega em Antioquia, a igreja chamada de Gentílica, e ali vai enviar Paulo e Barnabé, e ali vai acontecer, Silas também, e vai acontecer da primeira igreja gentílica enviando missionários. E quem fala para enviar o missionário? O Espírito Santo. Separa-me, separa para mim. É a voz do Espírito Santo. Quem envia missionário para outras nações, para outros lugares, é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que levanta. Por exemplo, Deus enviou a princípio o pastor Jean para Portugal. Ele era um dos improváveis, mas foi Deus que mandou. Mas tinha isso, tinha aquilo, tinha não sei o quê, e aí pode falar o que for, mas foi o Espírito Santo que mandou. Tanto é que agora nós temos 100 e tantos membros em Portugal, para a glória de Jesus. Chegou, tinha 8, e aí? É o Espírito Santo que manda. Eu não estou preocupado, irmãos, com detalhes, se é o Espírito Santo que está mandando. Agora, se Deus falar para mim assim, escolhe alguém para enviar, aí eu vou preocupar com os detalhes, vou preocupar com a vida particular de cada um, vou preocupar com a família do outro, vou preocupar com tudo, e falar, meu Deus, eu vou escolher, a responsabilidade é muito grande, mas se foi Deus que escolheu, glória a Deus, eu não tenho que pensar em nada. E a forma correta é essa, o Espírito Santo fala. Mas a igreja estava, se você ler Atos 13, a igreja estava debaixo de jejum e oração. A gente envia debaixo de jejum e oração. A igreja, escute, a igreja é espiritual. Sabe por que tem muita gente que está ouvindo essa mensagem, que não está nem aí com a obra missionária? Porque não tem vida espiritual. Quem não tem vida espiritual não sente o coração de Deus. Quem não tem vida espiritual não sente o amor de Deus. Quem não tem vida espiritual não ama os perdidos. Quem não tem vida espiritual não consegue se compadecer dos que estão sendo condenados. A vida espiritual traz a presença de Deus para nós.
e ela começa a nos dominar, e o sentimento de Cristo vem para nós. Então é hora de deixar de profissionalismo e nos voltar a Deus. Tem algo para nós fazermos para Deus. Tem algo que Deus quer nos usar para fazer nesta última hora. Deus está querendo fazer um rebuliço na terra a respeito do seu povo e da função do seu povo nesta última hora. Queira você acreditar ou não, Deus está matando maridos, Deus está matando esposas, Deus está matando filhos, Deus está tirando pessoas de dentro de casas, porque chegou a hora do basta de Deus. Ele vai fazer um rebuliço na terra e vai reorganizar o seu povo, porque a obra será feita de uma forma ou de outra, a obra será feita. É vindo aí a volta do Senhor Jesus Cristo, e não há mais tempo para esperar. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Talvez você se assuste quando eu digo Deus mata. Irmão, Deus mata. Não é o diabo que mata. Se fosse o diabo, ele já tinha matado todos nós a princípio. O poder da vida e da morte está em Deus. É Ele que mata e é Ele que dá a vida. É Ele que faz a ferida e Ele que sara a ferida. É Ele que planta e é Ele que colhe. É Ele que destrói e é Ele que constrói. No altar da glória e domínio de tudo está o soberano Deus. Por isso temos que ter temor e tremor da presença dEle. Deus é seu Pai, então se alegre com isso e nunca perca essa paternidade em nome de Jesus Cristo. Porque se não for Pai, Ele vai ser juiz. Então, meus irmãos, nós vamos ver isso acontecendo em Atos 2, apóstolos. Terceiro, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como missionário. Interessante, né, que Paulo era um fariseu dos fariseus, o perdido lá, o perseguidor da igreja, e aí ele está indo com cartas para Damasco, e aí ele tem um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus, o perseguidor passa a ser perseguido, e agora ele é um instrumento de Deus na terra para anunciar o Evangelho. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios 2,14. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Paulo, ele passa 6 meses num lugar, um ano e 6 meses em outro lugar, e ele vai passando por lugares, abrindo igrejas de maneira estratégica e levantando lideranças, levantando líderes regionais e formando a igreja, mandando cartas para elas devido aos assuntos e as dificuldades e as perguntas que iam surgindo, e ele vai formando uma igreja para ganhar mais almas e para crescer pelas almas. A preocupação do Evangelho é que haja crescimento na igreja. E ele escreve à igreja de Corinto uma lição muito especial a respeito. Ele diz: um planta, outro rega, traga a mente para cá, um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. O crescimento é com Deus, e Ele quer dar o crescimento.
mas é necessário que cada um cumpra a sua função. Se é de plantar, plante. Se é de regar, regue. Se o ministério é exortação, exorte com amor. Se o ministério é edificação, edifique com amor. Se o ministério é louvor, aplique-se ao louvor. Cada um se dedique para que haja crescimento. Amém? E aprendamos a respeitar os outros. Tem gente que o ministério é exortação, é admoestar no Senhor. Então, você vai ver essa pessoa sempre pregando as palavras que cobram, palavras de arrependimento, palavras de levantar, e nós devemos respeitar estas pessoas. E as pessoas que trabalham esse estilo de ministério também têm que respeitar os outros e pregar por amor e não para condenação dos outros. Então, aí tem o outro que o ministério é mais aquelas palavras de amor, de edificação. Respeite também, desde que seja bíblico, não é? Tem que respeitar, tem que aprender. E quem prega o amor tem que saber que não deve iludir ninguém com mentira. Não é porque ama que pode mentir. Se ama, a verdade estará na sua boca. Ok? E aí, vem as cartas gerais, não é? Primeiro falamos das cartas paulinas. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como sendo a melhor. Hebreus 7, nós falamos um pouco isso na terça. Jesus veio cumprir a lei, ou seja, a lei falou de Jesus e Jesus apareceu nela. E Jesus foi servo e foi obediente. Só que ele trouxe a lei de Cristo, que é acima da lei de Moisés. Então agora, habite em vós abundantemente, não a lei. Efésios 3,16. Habite em vós abundantemente a doutrina de Cristo. Ele traz para nós uma doutrina maior, e será mais cobrado quem recebe essa doutrina, do que quem recebeu a lei. Se lá não poupou, imagina aqui, se negligenciarmos tão grande salvação. Então, nas cartas gerais, nós vamos ver isso bem claro. E a carta de Tiago também traz a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E Tiago é mais duro. Tiago fala, Hebreus também é muito duro. A gente tem uma mania de falar que o Deus do Antigo Testamento, vai ler a carta aos Hebreus, vai ler o capítulo 2, vai ler o capítulo 6, vai ler o capítulo 10, vai ler Tiago para você ver. Então, meus irmãos, no Apocalipse, nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Capítulos 4 e 5 de Apocalipse, você vai ver a preocupação de Deus com todas as nações, com liberar o livro, com os 7 selos, porque a história das nações está lá dentro, a nossa história estava lá dentro. Então Jesus vem, ele desata os selos, abre o livro da história, e nós que confessamos a Jesus agora, podemos fazer parte dos últimos capítulos de Apocalipse, inaugurando a nova Jerusalém, estando no lugar onde não há pranto, onde não há dor, onde não há luto, onde o gozo é eterno, e onde se bebe de graça da água da vida. Rabachu Kandai. Deus tem nas suas mãos toda a história, e dentro dessa história nós estamos inseridos, e dentro desta história devemos anunciar a salvação e o Salvador. O poder do Salvador
e o poder da salvação dele. Aleluia. Anunciamos enquanto é tempo. Agora Deus tem uma promessa. Ele decide por todo mundo anunciar o meu evangelho, e eu estarei convosco todos os dias. Então, qual é a condição para ter Jesus conosco todos os dias? Anunciar o evangelho a toda criatura. É ali, o contexto está dizendo isso. Ele vai estar conosco. Então é hora de você, é hora de eu nos levantarmos. É hora de começar a fazer perguntas, não é? Amanhã sua empresa pede para você em Goiânia. Você chega lá e fala: Jesus, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor tem um propósito, me dá a direção. Não, mas você veio aqui para buscar algo para a empresa. Sim, mas a empresa escolheu a mim. Então foi Deus que me escolheu para vir aqui. Deus tem alguma coisa. Senhor, me mostra. Me dá sabedoria. Senhor, a minha história, a minha vida, a família onde eu estou, tudo que eu estou inserido nela, qual o propósito que o Senhor tem que eu cumpra estando aqui? É hora de nós cobrarmos de nós uma vida que sem palavras anuncie o Salvador. É hora de cobrarmos de nós uma vida, nossa vida, que sem palavras anuncie o Salvador. É hora das pessoas voltarem-se para nós e dizendo: você é diferente. O que acontece com você? É hora das pessoas olharem para nós e começar a fazer perguntas. Você é diferente. O que acontece com você? O que é? Você tem... Aí vem aquelas linguagens do mundo, né, principalmente o mundo brasileiro, né, que vem de heranças espíritas e tudo mais. Você tem um karma diferente. Eu vejo uma auréola em cima de você. Olha, você tem uma luz. Que luz é essa? Porque as pessoas não sabem fazer perguntas porque elas não estão no nosso meio. E você olha com pureza para a pessoa dizendo: olha, sou igualzinho você, mas um dia eu tive um encontro com Jesus. Eu lembro que conheci o Mário Klaus, hoje é obreiro do Senhor, abençoado. E ele entrou, primeira vez que ele entrou na igreja lá em São Leopoldo, lugar que muito eu preguei já. E aí ele entrou dentro da igreja e olhou para o altar e ajoelhou e fez o sinal da cruz. Aí uns obreiros ficaram indignados. Falaram: como é que faz um negócio? Que diz respeito, que não sei o quê. O pastor Adalberto, pastor de muitos anos, olhou assim e falou: deixa ele tranquilo, isso aí é temor de Deus. Ele não sabe, ué. Isso aí vai ser um grande obreiro. O homem aceitou Jesus, eu fiz parte do discipulado dele, ele batizou em águas, hoje ele é um obreiro na casa do Senhor. Então é necessário, irmãos, voltar ao temor e tremor da presença de Deus. E olhar para as pessoas com ternura, com respeito, entendendo que elas não sabem o que nós sabemos. Lá na sua casa, quem teve encontro com Jesus foi você. Não cobre dos outros, aquilo que você tem que cobrar é de você mesmo. Quando eles encontrarem Jesus, certamente serão libertos e transformados também. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. No Novo Testamento, mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, Ele enviou o seu único Filho, que com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, preste atenção, se missões nasce do coração de Deus,
ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Amém. Se o sentimento de Deus é por almas, o da igreja também. Se Deus está preocupado com esses últimos dias, com tantas coisas acontecendo, a igreja também. É hora de nós entrarmos numa vida de oração e propósito diante de Deus. É hora de frequentarmos as nossas reuniões de orações mais ainda. Nós temos orações segundas e quartas, das 8 da noite às 22, e depois das 22 às 24, é hora de fazer parte. Terças e quintas, das 5 às 7, e das 7 às 8, é hora de fazer parte. É hora de você administrar melhor a sua vida. No início, talvez coisas aconteçam e você pense, é só começar a orar, Não, meu querido, é porque você começou a orar e Deus começou a trabalhar conserto, mudanças, transformações. Seja inteligente, é hora de buscarmos inteligência espiritual. É hora de nos levantarmos para Deus. Consiga que Deus tenha ciúme de você. Você vai ver as coisas mudando. Consiga que Deus confie em você mais dons. Consiga que Deus confie em você mais fruto do Espírito. Consiga que Deus confie em você mais da palavra. Mais experiências espirituais para contar aos outros. Levanta a sua vida espiritual. Pare de preocupar com a sua unha, com o seu cabelo, com a sua roupa, com a sua vestimenta, e comece a preocupar com almas, e Deus cuidará da sua unha, do seu cabelo, da sua vestimenta, Ele cuidará da sua vida. Pare de olhar para si e pensar que você tem que ter o respeito de todo mundo, não sei o quê. Jesus não tinha esse tipo de pensamento, Ele só queria cumprir aquilo que o Pai queria que Ele cumprisse. Alguém entendeu a palavra? Alguém se rende a esta palavra? Como está a sua vida de missionário e de missionária? Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos acordar, nos ajude. Nós precisamos. O Senhor quer. O Senhor quer despertar o povo que se dispõe a Ti. O Senhor quer, meu Deus. O Senhor está convocando vidas. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como suportarão se não forem levantados os intercessores? Como se manterão se não forem levantados os mantenedores? Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoe a nossa insensibilidade. Traga a nós o sentimento do Senhor pelas almas. Começa a nos acordar de madrugada chorando por almas, Senhor. Começa a nos dar mais amor pelos da nossa casa que ainda não são salvos. Começa a nos quebrantar
por aqueles que estão suicidando, Senhor. Começa a nos quebrantar por aqueles que estão se separando. Tira de nós o corpo dessa morte. Tira de nós a miserabilidade. Nos lava no sangue de Jesus. E nos levante para amar as almas. Nos levante para orar pelas almas. Nos levante para orar pelas famílias. Nos levante para compadecer, Senhor. Nos levante e nos toma no Teu Espírito. Para com dons, com todas as armas, com fruto, revestidos de toda a armadura. Cumprir a última chamada, Senhor. Nos ajude. Queremos dar sequência à obra que vem sendo feita, que foi feita pela igreja primitiva, pelos que vieram, pelos que nos antecederam, e agora por nós, Senhor. E nos ajude a formar vidas para dar sequência. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe também o irmão Ivanildo, Senhor.